estamos falando sobre o convite para adorar a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos sobre a rocha fiel que foi rejeitada e também sobre o convite para vir todos adorá-lo. E nós queremos tomar por base o texto no livro dos Salmos, Salmo de número 95 e o verso de número 1. Salmos de número 95 e o verso de número 1. Abra a sua Bíblia, os que estão em casa ou no trabalho, abra a sua Bíblia conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 95 e o verso de número 1, há um convite para adorar ao Senhor Jesus. Salmo 95, verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: vinde e cantemos com júbilo e celebremos a rocha da nossa salvação. Há um convite para adorá-lo. Ainda em Salmo 95, o verso de número 6, diz a palavra do Senhor: vinde e adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Na semana passada nós falamos justamente sobre este grande convite para adorá-lo de forma magistral, como ele deve ser adorado. Hoje nós queremos falar sobre o convite que todos devem honrá-lo, todos devem honrar a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, onde nós queremos tomar por base nesta noite, no Evangelho de João, capítulo de número 5, e o versículo de número 23. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 23, a palavra de Deus diz assim para nós. Evangelho de João 5 e 23, diz o texto sagrado: a fim de que todos honrem, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O convite é para todos honrar a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. E o que é honrar? Honrar é exaltar, honrar é glorificar, honrar é reverenciar. Quem honra a pessoa do Senhor Jesus está honrando também o Pai. Quem adora ao Senhor Jesus também está adorando ao Pai. Quem não adora o Filho não adora ao Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. É por isso que o Senhor Jesus disse que Ele e o Pai são um. Não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São inseparáveis. As três pessoas da Santíssima Trindade são inseparáveis. Quando nós adoramos a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos também adorando automaticamente ao Pai. E ao Pai se adora em espírito e em verdade. Adorar é exaltar. Foi o que as irmãs fizeram aqui nesta noite através do louvor. Nós só adoramos a um, que é o Senhor Jesus. Só adoramos a um, que é o Pai. E só adoramos a um, que é o Espírito Santo. Quando adoramos o Pai, adoramos o Filho e adoramos o Espírito Santo, estamos adorando a uma única pessoa, a um único ser, que é o ser de Deus, como Senhor de toda glória. Quando nós louvamos, nós estamos adorando, nós estamos bendizendo, porque o louvor não é para o homem, o louvor é para Deus. Por isso que exaltar, glorificar e reverenciar. E nós encontramos uma expressão bíblica
no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, livro das revelações do Apocalipse, capítulo de número 5. Leia conosco este texto sagrado. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos ler esse texto sagrado que nos diz assim a palavra de Deus. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não chores. Ele deve ser honrado, ele deve ser reverenciado, ele deve ser adorado, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que adorá-lo, nós temos que reverenciá-lo. Ainda em Judas, para nós ganharmos tempo. Judas, versículo 25. Judas fica bem pertinho do livro do Apocalipse. Judas, versículo de número 25. Veja o que diz a palavra de Deus. Judas, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, falando sobre a honra, a reverência dada ao nosso Senhor Jesus. Judas, versículo 25. Ao único Deus, olha esta expressão bíblica, ao único Deus, nosso Salvador, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as coisas ou de todas as eras, e agora, e por todos os séculos ou para todo sempre, amém. A Ele a honra, a Ele a reverência, a Ele a glória. Nós adoramos ao único, um só que resolve tudo. Na farmácia a gente vai, o médico para cada enfermidade tem um tipo de remédio. E cada tipo de problema tem um médico especialista na área. Se é ossos, médico dos ossos. Se é coração, médico de coração. Se é cabeça, o neuro. Se é os nervos, médico dos nervos. Se é dos olhos, oftalmologista. Para cada parte do corpo, um especialista, um médico. Para cada enfermidade, um medicamento. Mas para adorar, não se adora a fulano nem a cicrano. Para adorar, só se adora ao único Deus vivo e verdadeiro. Se eu quero chuva, é com Deus. Se eu quero sol, é com Deus. Se eu quero água, é com Ele. Se eu quero que a chuva pare, é com Ele. Só tem um que deve ser adorado e a mais ninguém. As pessoas mandam chamar fulano, qual é o seu problema? É motorista, então chame fulano que é o dos motoristas. Qual é o seu problema? Aí sai chamando aquele que tem cada especialidade um só. Nós adoramos um que resolve tudo. Ao único Deus nosso, Senhor de toda glória, a Ele a honra e a glória. E Judas diz assim no versículo 25, ele diz assim, ao único Deus, ao único Deus. Só existe um. É por isso que aonde os filhos de Israel chegavam, causava espanto. Quando os filhos de Israel chegavam na terra do Egito, no Egito tinha um Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, Deus Mar, Deus Peixe, Deus Sapo, Deus Rato, Deus Barata. Na Índia todo mundo é Deus lá. Tem até o templo dos ratos, o templo das baratas. O povo adora barata, adora rato, adora sapo, adora lagartixa, adora cobra de 2 cabeças. O povo adora tudo. Aí quando encontra um crente, aí dá nó.
O problema está aí. Quando os filhos de Israel chegaram na terra do Egito, lá tinha deuses para todos os gostos. Mas quando Israel chegou, que só adorava o Criador de todas as coisas, aí dá problema. Até hoje é assim. Até hoje. O povo não entende que quando nós dobramos o joelho na igreja, ou levantamos a nossa voz em oração, ou até com a nossa mente, é para adorar um só, ao único Deus, ao único Deus, ao único Deus, a honra, a glória e o louvor para todos sempre, ao único. Aleluia, aleluia. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal, que era um deus, desafiou os profetas de Azera, que era outro deus, e Elias sozinho para desafiar um monte de profetas, 850 ao todo, com um único Deus. E Elias enfrentou todos aqueles profetas, primeiro adorar a Baal, o deus Baal, depois o deus de Azera, e sair adorando a todos eles lá. Pode chamar. E Elias ficou esperando eles adorarem o seu Deus. Quando chegou a hora de Elias, o Deus de Elias ninguém vê. O Deus Baal estava lá, a imagem dele, a estátua estava lá. Azera estava lá, e os profetas se cortando, e chamando e clamando, e ele lá parado sem fazer nada, porque não faz nada mesmo. Aí chegou a hora de Elias. Aleluia, aleluia. Elias, cadê o teu Deus? Ele está aqui. Aonde que a gente não vê? Vocês não estão vendo, mas eu estou sentindo ele, eu estou sentindo ele. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora de Elias prestar o sacrifício dele, pelo desafio que fez. E Elias disse assim, preparou o altar, porque o altar deles não servia. Elias preparou o altar e começou ali no altar. Peguem água e derrame sobre o altar, e faça uma vala ao redor do altar. Aí olharam para Elias e disseram assim, a gente nem o Deus dele vê, e ele ainda está molhando a lenha, molhando o novilho, mandando fazer uma vala ao redor para a água não escapar. Faça o que eu estou mandando. Derramaram a água, ensoparam a lenha, ensoparam o sacrifício, fizeram a vala ao redor, a água ficou lá. Chegou a hora de Elias orar. E a oração de Elias foi simples, curta e grossa. Ao único Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia, aleluia. Que fez todas as coisas. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se tu és Deus do céu, mostra a eles que tu és. E derrama fogo sobre esse altar, agora. Aí a Bíblia diz que caiu fogo sobre o altar, ao único Deus nosso. Aleluia, aleluia. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, para mim e para nós. Não troque ele por nada, nem por ninguém. Ele vale mais do que tudo nesta terra. Adore somente a ele, adore somente a ele, adore somente a ele. Ao único Deus nosso. O Brasil precisa de um Deus. Às vezes, irmãos, eu fico olhando na nossa nação, quisera eu que os governantes desta nação tivessem como consultor um homem, um servo de Deus, e que antes de tomasse qualquer decisão fizesse uma oração. As coisas deste país seriam diferentes. O povo se espanta, se espantam. Eu fiquei admirado esta semana. Teve uma reunião antes de ontem em Brasília. E o presidente da República chamou as autoridades, presidente da Câmara, do Senado, do STF, chamou governadores. Mas antes de começar a reunião, o ministro da Educação é crente. E antes de começar, ele disse, vamos fazer uma oração. Eita, aleluia, 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 aleluia. Quisera eu
que os prefeitos, os governadores, adorassem ao único Deus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, aleluia. As coisas seriam diferentes, mas a grande maioria não adora o Deus dos céus. Quando chega final de ano, vai para onde não deve, se veste de branco, joga, vai gastar dinheiro com flores no mar, não sei aonde, e não resolve nada. Ao invés de convidar, chame um crente aí, para fazer a oração no palácio aqui. Chama aí, chame. Aleluia, 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 aleluia. Porque Daniel prosperou, e aonde Daniel prosperava? Porque Daniel orava. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Adoramos ao único Deus. Nada vai deter a marcha da igreja no Brasil, nada. Porque o Deus desta igreja é Ele, o Senhor Jesus. Ele é o Senhor desta igreja. Aleluia, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Veja o que diz a palavra. Livro do Apocalipse, capítulo 5 e o versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor para nós. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 13. A Ele todos têm que se dobrar. A Ele a honra e a Ele a glória. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Abra a sua Bíblia e leia comigo nesta noite. Diz a palavra de Deus: Então ouvi, que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado ao trono, ou glória, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, sem fim, eternamente. A Ele a glória para todo sempre. É por isso que Ele deve ser reverenciado, adorado. Aleluia, aleluia, aleluia. A honra deve ser dada ao Filho. A honra deve ser dada ao Senhor Jesus. Por que a honra deve ser dada a Ele? Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. E o governo está na cabeça. Ele é quem manda. Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 18. Abra a sua Bíblia comigo. Colossenses 1 e 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1. Porque Ele deve ser honrado, porque o governo é dele, a cabeça é Ele, quem manda é Ele, a direção está nas mãos dele. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim para nós: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Aleluia, oh glória. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Ele tem que ser primeiro em tudo. Quem diz amém? Ele é o princípio, Ele é o cabeça. A Bíblia diz que Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio. Gênesis, alfa e ômega. Ele é o princípio de tudo. Tudo começou em Jesus, tudo vai terminar nele. Observe que o grande trono branco, quem vai estar sentado sobre o grande trono branco, para julgar todas as nações,
é Ele. Ele começou e Ele termina. Ele é primeiro e Ele é último. Não tem como mensurar. Eu gosto da escala, quando nós fazemos a escala horizontal e vertical. Se nós colocarmos a escala horizontal e vertical, se eu correr lá para a ponta, Ele é primeiro lá. Se eu correr para cá, Ele é primeiro aqui. Aleluia. Se eu for para cá, Ele é primeiro. Se eu for para lá, Ele é primeiro. Aonde eu chegar, Ele é o primeiro da fila. Ele é a cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor. E nós devemos adorá-lo. E Ele comanda, a direção está nas mãos dEle. Já se levantou tanta gente para parar a igreja, destruir a igreja, acabar com a igreja na história da raça humana, mas nunca conseguiu. Por quê? Porque Ele é a cabeça. Ele é o princípio. Aleluia, aleluia. Ele é o governo. Ele é o comando. Ele é quem determina. Ele é quem faz. Aleluia, aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 19, veja o que diz a palavra. Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 19, veja que ninguém empata o crescimento da igreja. Por que ninguém empata? É porque Ele é a cabeça. Colossenses 2 e 19, veja o que diz o texto. Abra sua Bíblia aí, e nós que estamos aqui, veja o que diz o texto. E não retendo a cabeça, não retendo a cabeça. Olha o que diz o texto. Da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, e o crescimento procede de quem? Procede de Deus. O crescimento procede de Deus. Observe que Ele é o cabeça, e a cabeça, tudo estando nela bem ajustado, vai haver o quê? Crescimento ordenado e sadio. É por isso que ninguém para o crescimento da igreja. Aleluia. O comando está nele. Se está no lugar, o corpo está bem ajustado, não vai crescer troncho nem desajustado, vai crescer de forma correta. Aleluia. Levanta-se perseguição e a igreja continua crescendo. Levanta-se difamação contra os líderes da igreja, contra a igreja, e a igreja continua crescendo. Fez um ano desta pandemia, mas no programa da Rede Brasil de Comunicação da Assembleia de Deus de Pernambuco, são mais de 17 mil vidas, e a igreja continua crescendo. Sabe por que ela continua crescendo? Não adianta bater não, porque quanto mais bater, mais vai crescer, mais vai crescer, mais vai crescer. Aleluia, aleluia. É só efeito fermento em bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. É porque a igreja não é instituição de homem. Igreja é instituição divina. Igreja tem dono. E o dono da igreja chama-se Jesus de Nazaré, o mestre da Galileia. Ele é o dono da igreja. Ele é a cabeça da igreja. E a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não tem como parar. Terça-feira no culto foram 3 vidas aqui na live dos jovens. Não estamos evangelizando, um ano sem cruzadas, não podemos fazer cruzada na rua, não podemos ajudar o povo, não podemos fazer nada, mas Jesus continua salvando, Jesus continua salvando, Jesus continua salvando. A obra não para, a obra da salvação não para, Ele continua salvando, trazendo desviado, curando, batizando, ou não continua? Porque Ele é Deus, Ele é o cabeça da igreja, e como cabeça, a igreja vai crescendo. Aleluia. Os irmãos se lembram que quando a intenção dos judeus era matar Jesus, e achando que matando o Senhor Jesus pararia o movimento, veja, não é instituição de homem. Mataram o pastor Jesus, crucificaram o pastor Jesus, achando que estava resolvido. E para eles dormirem tranquilo, o que é que eles fizeram?
colocaram uma pedra bem grande na entrada do sepulcro, guardas armados, com medo de alguém dizer assim, se roubar o corpo dele, vai dizer que ele está vivo e vai ter ainda movimento por aí. Então vamos fechar a entrada, ele já está morto e a gente vai dormir tranquilo. Só que igreja não é negócio de homem, igreja é negócio de Deus. E o dono da igreja, no terceiro dia, a Bíblia diz que o dono da igreja ressuscitou. Quem diz amém? E depois de ressuscitado, ele foi visto. Aleluia. Queriam esconder, pagaram os guardas para dizer que roubaram o corpo dele, foram lá e fizeram tanta coisa para esconder e contar uma história mentirosa que ele não ressuscitou e que ele está morto. Mas não tem como não. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Ninguém para, porque o dono da igreja está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 15. Veja o que diz a palavra de Deus para nós. Aleluia, 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 aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Veja o que diz a palavra de Deus para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. 1 Coríntios 15 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, Paulo diz assim, antes de tudo vos entreguei que também recebi de Cristo, pois morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado, e o que mais? Ressuscitou ao terceiro, segundo as Escrituras. E apareceu a quem? A Cefas. Depois apareceu a quem mais? Aos 12. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Até Paulo também o viu. Tem como negar que Jesus não ressuscitou? O cabeça da igreja está vivo, irmãos. Aí está o mistério da igreja. Aleluia, aleluia. Aí está o contexto da igreja. É porque ele está vivo e não tem como negar a sua existência. Porque, irmãos, para a gente terminar, que a hora está mandando, quem é que faz um homem chorar? Tem homem que diz assim, eu não choro. Ele só não chora enquanto ele não encontrar Jesus. Aleluia, aleluia. Às vezes o caba anda com a faca peixeira de 12 polegadas, de 15, uma pistola na cintura, achando que é o bambambam, o tal da história. Mas quando ele tem um encontro com o mestre da Galileia, aleluia, a primeira coisa que o homem faz é cair de joelho e reconhecer que não é nada, porque ele é o Senhor, é o cabeça da igreja, e a igreja vai crescendo, a igreja não para, porque Jesus é o Senhor desta igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está no comando da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. A palavra de Deus diz assim para nós. Efésios 4 e 15, diz o texto sagrado. O Senhor Jesus nos chama para crescer. Efésios 4 e 15 diz a palavra de Deus. Mas segundo a verdade em amor. O que é que diz a Bíblia? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Oh glória.
Efésios 4:15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E eu quero dizer a você que você vai crescer em tudo. Você crê nesta palavra? A igreja não vai parar de crescer em Tracunhaém, nem em Pernambuco, nem no Brasil e nem no mundo. Você também não vai parar de crescer. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento, e vem mais. Tudo que tu tem, Deus vai te abençoar. O teu comércio que está fechado vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aleluia. As portas que Ele abriu, ninguém vai fechar. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. E se essa porta se fechar, Ele vai abrir outra porta mais larga e mais larga. Porque Ele vai fazer crescer, vai fazer prosperar. A bênção será grande. Te prepara, porque nós vamos agradecer pelo que Ele vai fazer. Tem gente que vai ficar espantado com o que Ele vai fazer. Não vai parar de crescer. Aleluia, aleluia. Você que está em casa, detido, parado, com medo, eu quero te dizer uma coisa: você não é peru para morrer na véspera. Você é crente. Saia da caverna, porque você ainda vai crescer, crescer, crescer e crescer. Jesus é o cabeça. Você vai crescer. Ele vai te tirar desta situação e vai te fazer crescer. Crescer. O comando é dele. Aleluia. Aleluia. A chave está na mão dele. Porta que ele abre, ninguém fecha. E quem abriu as portas da salvação foi Jesus. O véu se rasgou e as portas foram abertas. E essa porta não se fechará. Vai ter salvação na tua casa. Vai ter salvação do teu marido, salvação dos teus filhos, salvação dos teus parentes, salvação dos teus vizinhos. Você crê nesta palavra? Você crê que seus filhos vão voltar? Tem filho de crente desviado que já deu lugar ao adversário, está preso e amarrado. Mas Jesus vai quebrar as correntes do diabo. Vai libertar da prostituição, vai libertar das drogas, vai libertar do homossexualismo, do lesbianismo, da macumbaria. Ele vai libertar. Ele é Deus. Vai ter salvação, vai ter salvação, vai ter salvação, vai ter salvação. Vai ter salvação porque Ele continua salvando. Quem diz amém? Ele continua salvando porque Ele é Senhor. E você está orando, Jesus. Ele está dizendo: vai crescer, vai crescer, vai crescer. E eu quero ler esse versículo para a gente terminar. Aleluia, aleluia. Efésios 4:15. Abra a sua Bíblia comigo. Efésios 4:15. Ele vai libertar dos presídios. Aleluia. Vai chegar o alvará de soltura. Você aceitou Jesus no presídio, vai chegar o alvará de soltura. Agora, quando sair de lá, venha para a igreja ser crente e adorar Ele, porque Ele vai te tirar daí. Aleluia, aleluia. Você quer ser crente, mas está mais enrolado do que mosca em teia de aranha. E diz assim: como eu vou sair dessa teia para ser crente? Ele é o Deus que quebra as teias das aranhas, corta o laço do passarinheiro. E você fez uma promessa, agora cumpra. Ele vai te libertar e você vai crescer, vai crescer, vai crescer. Porque Ele é o cabeça, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o domínio para todos sempre. Efésios 4:25, 4:15 de Efésios, para a gente terminar nesta noite. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem, irmãos? Cristo. Se você está orando por libertação,
dos seus parentes, de filhos, de marido, de mulher, fique certo que a sua casa vai crescer ajustada, 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 ajustada. Guarde esta palavra nesta noite. Se você crê nesta palavra, se você acredita no único Deus a quem nós servimos, creia que o milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe, mas eu quero fazer uma oração nesta noite. Eu quero fazer uma oração por aqueles que estão afastados da igreja, por aqueles que estão aprisionados em cadeias e algemas do inferno. Só Jesus é quem tem a chave para abrir estas algemas, abrir as prisões. Aleluia, 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 aleluia. Vai ter libertação, vai ter graça, vai ter poder de Deus, vai ter vida, e Ele vai abençoar, porque Ele vai libertar. Se você está afastado da igreja nesta noite, manda para cá, em nome de Jesus. Manda avisando que tu quer te voltar para Jesus, nós vamos orar. E mesmo se você não quiser mandar, nós vamos orar, e Ele vai fazer o milagre nesta noite, porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele é Senhor, e vai haver providência de Deus. Honre ao Filho, adore ao Filho, adore a Cristo, e você vai ver o que Ele vai fazer.